Depois de horas no shopping, procurando livros para uma e roupas para outra, Sabrina finalmente se voltou para Kael e perguntou: e você, filho? O que é que quer ganhar de Dia das Crianças? De bate pronto, como se fosse algo bastante natural, ele respondeu: um pão, mãe. Como vocês podem perceber, embora sejam autênticos irmãos, meus filhos são diferentes. E o mesmo se dá em nossa comunidade de fé, irmãos. Se temos o mesmo Pai, por causa de Cristo, somos verdadeiros irmãos. Ainda assim é inegável que somos diferentes. Temos histórias distintas, conhecimentos diversos, perspectivas sobre vários assuntos também diferentes. No entanto, Cristo nos une, apesar de nossas diferenças. E o que Ele espera de nós enquanto igreja, irmãos? Ele espera que lutemos para cultivar, fomentar a unidade desta igreja. E é sobre ela, a unidade da igreja, que nós lemos na abertura do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 18 nesta tarde. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, e caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado por este privilégio que temos de cultuar
com a ajuda e assistência do Teu Santo Espírito. Muito obrigado pelas canções, orações e ofertas que deixamos diante de Ti. Mas agora nós oramos como o salmista. Abra os nossos olhos, Senhor, nos permitindo ver as maravilhas da Tua palavra. Vence as nossas resistências. Inclina os nossos corações à Tua vontade. Promove em nós crescimento e santificação, para a glória do Teu nome e alegria eterna dos nossos corações. Nós Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. A repetição, por mais uma vez, do relato da conversão de Cornélio, por si só sublinha a sua importância. Trata-se de algo tão relevante que um autor reformado chega a escrever que não seria um exagero sugerir que, entre o Pentecoste e o retorno de Cristo, as conversões de Saulo e Cornélio formam os momentos-chave da história da igreja. E se você se pergunta o porquê por trás de uma afirmação tão forte, a resposta é simples. Por meio destas conversões, Deus estava transformando a fé cristã, irmãos, em uma religião universal. E não era algo novo. Deus disse ao pai dos judeus, Abraão, que por meio dele, todas as famílias da terra seriam um dia abençoadas. É o que vai acontecer através do ministério de Saulo, que em breve será Paulo, o apóstolo enviado aos gentios. E é o que já começou a acontecer por meio do apóstolo Pedro, que pregou a Cornélio e viu o que chamamos na última mensagem de o Pentecoste gentílico. Neste capítulo, o mesmo apóstolo terá de se explicar diante dos cristãos judeus de Jerusalém. E ao fazê-lo, ele estará lutando pela unidade da igreja, a qual, de agora em diante, será sempre feita de pessoas muito diferentes. Esta também tem sido a nossa realidade desde então. E para exibir o poder e a sabedoria de Deus, como diz Paulo aos Efésios, nós também precisamos lutar pela unidade da igreja. Precisamos lutar para cultivá-la e para fomentá-la no nosso meio, como um instrumento, irmãos, da beleza de Deus para o mundo também. Mas como o faremos? À luz dessa passagem, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos saber que a unidade da igreja sempre será desafiada. É o que vemos de cara no nosso texto. Na verdade, nos 3 primeiros versos do capítulo 11 de Atos, nós temos um contraste entre Lucas e os cristãos judeus de Jerusalém, que pensam diferentemente sobre um mesmo episódio. O que Lucas pensa do que aconteceu em Cesareia, na casa de Cornélio, ele mesmo nos responde, como o verso de número 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Esta forma de registrar o evento, os gentios também receberam a palavra de Deus, é idêntica ao que escreveu antes, tanto para falar dos samaritanos, quanto para falar dos judeus. É uma espécie de sumário do crescimento, apontam os estudiosos. Ou seja,
Ao olhar para o que aconteceu com Cornélio, seus parentes e amigos mais próximos, Lucas está celebrando a Deus pelo crescimento da Igreja de Cristo. Não é assim, porém, que os judeus de Jerusalém, os cristãos da Igreja Mãe, olham para o mesmo episódio. Quando Pedro, verso de número 2, subiu a Jerusalém de Cesareia, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Em vez de louvar a Deus pelo crescimento da igreja, eles estão aqui criticando Pedro. E há uma razão para as críticas. Verso de número 3: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Lembre-se que, segundo a visão de Pedro, Deus não via o que ele fez como um pecado, irmãos. Mas é assim que os cristãos de Jerusalém enxergam o episódio. O que me leva a dizer o seguinte: estes primeiros cristãos estão muito mais preocupados com as tradições dos homens do que necessariamente com a revelação de Deus. Não seria este o seu problema também? Não seria essa a nossa dificuldade de congregar com compromisso e alegria em uma igreja cristã? Às vezes, sem saber, irmãos, estamos lutando contra a unidade da igreja, apenas porque nos apegamos mais do que deveríamos a criações e invenções de homens e não de Deus. Alguns, por exemplo, dão valor demasiado às tradições de sua igreja e assim tornam-se tradicionalistas. Não toleram cristãos que pensam diferente, que fazem diferente. Não querem se unir aos que adotam posturas e práticas que não são as suas próprias. A questão, porém, não é se a minha tradição é a melhor, irmãos. A questão é se qualquer tradição é bíblica. E se não estamos lutando contra a unidade da igreja por meras preferências pessoais. Outros, por sua vez, quase adoram o novo e o contemporâneo. Desrespeitam as tradições da igreja, como se fosse algo retrógrado, ultrapassado. Mas e se forem bíblicas as tradições? Não estaremos desrespeitando o próprio Deus que as revelou? A discussão não precisa ser polarizada. Não se trata de tradicional ou contemporâneo, irmãos. Precisamos falar em termos de bíblico e não bíblico. E se o antigo for mesmo o que Deus prescreveu em sua palavra? Vamos seguir a cultura vigente em detrimento da revelação de Deus? Enquanto me preparava para falar nesta tarde, eu também me preocupei com jovens cristãos que vivem alguns problemas, como o respeito às autoridades. Por exemplo, eu vi jovens que, por causa da escolha de seus pais por um candidato conservador, jovens os desprezaram, às vezes publicamente. Conheço jovens que desrespeitam pastores e professores porque se acham melhores, mais capazes do que os mestres. Talvez sejam. E você também pode ser. Mas se é assim que vive, ao menos aos olhos de Deus, você não é um jovem sábio. Pois desde os dias de Moisés que nós sabemos qual é a vontade de Deus para os filhos. Filhos em qualquer idade, honrem
pai e mãe. E nos dias do Novo Testamento, o autor aos Hebreus exortava a igreja com: obedeçam aos seus pastores e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se este não é o seu problema, graças a Deus por isso. Contudo, é provável que, falando de unidade da igreja, outros sofram com ingenuidade, irmãos. Nos esquecemos facilmente que vivemos em um reino espiritual e que, portanto, quando a igreja cresce, como é o caso deste texto, o inferno sempre ataca. Nos esquecemos por vezes que ainda somos pecadores e que por isso podemos nutrir pensamentos e realizar ações contra os nossos irmãos, nem sempre ações, pensamentos agradáveis aos olhos de Deus. Com isso, eu peço que não sejamos ingênuos quanto ao assunto, sejamos realistas. Por um lado, irmãos, não podemos nos assustar com problemas na igreja. Não podemos imaginar que nunca vamos enfrentar dificuldades com a unidade. Mas por outro, precisamos lutar por ela de joelhos e em oração, pedindo que o Senhor nos proteja, nos ajude contra os ataques do mundo, do próprio diabo e da nossa própria carne. E o crescimento da igreja, Renan? Como devemos enxergá-lo ou avaliá-lo? Infelizmente, algumas igrejas se preocupam demais com o crescimento numérico e, influenciados por valores mundanos, líderes avaliam seus rebanhos apenas através deste gráfico. Será que é o que deveríamos fazer também? Será que o crescimento numérico é o nosso único instrumento de avaliação, irmãos? Como é que este texto pode nos ajudar? Sim, Lucas está sumariando o crescimento da igreja, mas note como ele faz. Ele não fala apenas de crescimento numérico. Ele nos avisa que os gentios também receberam a palavra de Deus. Para mim, isso aqui parece algo muito mais qualitativo do que quantitativo. A questão não é se a igreja está crescendo em número somente. A questão muito mais importante é se os cristãos estão crescendo em Cristo, se estão recebendo a palavra de Deus, respondendo a ela, se por causa do evangelho pregado nela, são mais comprometidos com o discipulado e com a missão, se a cada ano que passa, são mais piedosos, mais cristãos para a glória de Deus. Ainda falando sobre o crescimento da igreja, este texto nos lembra, irmãos, que ele deve ser mais horizontal do que vertical. De novo, algumas igrejas se preocupam apenas com o crescimento local. Querem crescer em um único lugar, sob uma única marca humana, sob a liderança de um só pastor. Não é o que vemos em Atos. Não é o que queremos para a nossa igreja, irmãos. Não queremos crescer apenas neste bairro, ou somente em João Pessoa. Nós precisamos orar e pedir a Deus pelo avanço do evangelho no mundo. Para nos envolver diretamente com este avanço, precisamos investir em treinamento de líderes, pregadores e pastores e depois lançá-los ao campo, não guardá-los na igreja. Pois a nossa igreja não se resume a estas 4 paredes.
nem muito menos a nossa denominação. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus, que está espalhada pelo mundo, irmãos. Sendo assim, ainda que estejamos geograficamente distantes, estaremos unidos, pregando um mesmo Evangelho e vivendo sob o mesmo Senhor da igreja. Como cultivamos, fomentamos a unidade da igreja? A unidade da igreja é fortalecida por meio da palavra e do Espírito, irmãos. Sim, Pedro foi criticado ao início do texto. Como é que ele vai responder agora? Como vai se explicar diante dos cristãos de Jerusalém? Como vai justificar o que viu e fez em Cesareia? Em outras palavras, como é que ele vai lutar pela unidade da igreja? Lucas nos diz no verso 4 que Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Ele vai falar a verdade, irmãos. Vai colocar diante dos cristãos de Jerusalém os fatos como ele mesmo viveu. Quais são eles? Por ordem que ele nos conta aqui, o apóstolo fala aos judeus primeiro da visão e sobre a mensagem que ele recebeu do próprio Deus. Verso de número 6. Olhei para dentro dele, isto é, do lençol, e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou, Pedro. Imediatamente depois, irmãos, Pedro vai falar aos judeus sobre a ordem que recebeu do próprio Espírito. Ele viu algo que Deus lhe deu, ele ouviu a voz do Senhor, mas agora ele diz: eu recebi uma ordem. Versos de número 11 e 12. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Além da ordem, Pedro vai falar aos judeus da impressão que teve de Deus estar preparando ambos, ele próprio e Cornélio, para aquele momento. Versos 13 e 14. Ele, se referindo a Cornélio, nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Por fim, Pedro menciona a ação direta do Espírito de Deus, quando no verso 15 registra: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Ele fecha a sua explicação, ou a sua defesa sobre o que aconteceu em Cesareia, com uma pergunta retórica, à semelhança do que fez na casa de Cornélio. Verso 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, irmãos: se o próprio Deus me deu uma visão, se ele falou comigo, se o Espírito me deu uma ordem clara, se Deus preparou Cornélio e os seus antes mesmo da minha chegada, e se o Senhor deu aos gentios o dom do Espírito como havia dado aos judeus, quem sou eu para não recebê-los como meus irmãos em Cristo? Esse texto também me fez pensar sobre outro momento de Pedro.
quando na ocasião da revelação da messianidade de Cristo, ele resistiu ao plano da salvação. Se lembram disso? Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz, ótimo, agora vamos a Jerusalém, eu preciso morrer e ressuscitar. Ele disse, não. Estamos falando do mesmo homem, aparentemente mais crescido e amadurecido. E aqui é como se estivesse dizendo, eu nunca mais vou resistir. Se é a voz de Deus, eu vou segui-lo. Não é o que deveríamos fazer também, cristãos? Não deveríamos todos estar empenhados em seguir a voz de Deus? Mas como, Renan? Qual é a vontade de Deus para mim? Eis uma pergunta com a qual a presente geração tem se preocupado bastante, vocês não acham? Há sermões, livros e até conferências são organizadas sobre o tema. O que pode nos fazer pensar o seguinte: os cristãos estão muito comprometidos com a vontade de Deus. Talvez. Mas talvez não, irmãos. É bem mais provável que a realidade seja esta: os cristãos estão cada vez mais distantes da palavra de Deus. Pois é por meio dela que Deus nos guia, amigos. O que o Senhor deu a Pedro? Uma visão, uma mensagem. Era a voz do Senhor, era a palavra de Deus. E eu sei que, como diz o texto de Hebreus, Deus não fala mais desta maneira, por meio de sonhos, visões, ou palavras como aconteceram aqui. Mas nem por um minuto pense você que estamos em desvantagem em relação aos irmãos do passado. Não estamos. Por que não, irmãos? Porque hoje, e até o retorno de Cristo, nós temos a vontade de Deus escrita. O que nos cabe agora? Qual é o nosso papel então? Conhecê-la, estudá-la, sozinhos e com irmãos. É o que você vai fazer. É o que tem feito a cada manhã, antes de sair para o trabalho, antes de iniciar as suas atividades em casa, antes de tomar o celular. Cristão, pelo bem da sua vida espiritual, abra a Bíblia antes de abrir o Facebook. E escute a voz do seu Deus, antes mesmo de ouvir todas as mensagens do WhatsApp. Ela está disponível, irmãos. E conhecê-la não é tão difícil assim como dizem alguns. Tudo o que precisamos fazer é estudá-la com atenção e em oração. Um capítulo por dia. Tomando nota, envolvendo o nosso coração com a leitura. Tentando ouvir a mensagem original dos autores que estavam sob a inspiração do Espírito. Chegando a uma conclusão, a algo do tipo: qual é a vontade de Deus revelada neste texto? E depois se comprometendo com a resposta ao que você sabe ser a vontade dele. Por exemplo, se o texto que você leu menciona um pecado, ore a Deus para não cometê-lo, para não viver na prática dele. O texto que está estudando menciona uma promessa de Deus, agarre-se a ela, seja encorajado por ela e vá à luta. O texto fala de uma ordem expressa de Deus, com a qual você tem dificuldade para obedecer. Dobre os seus joelhos e ore ao Senhor pelo poder do Espírito, a fim de que tenhamos clareza para entender a voz de Deus,
mas também inclinação sobrenatural do Espírito para obedecê-la integralmente, irmãos. Seguir a voz de Deus à luz dessa passagem também é receber os irmãos, por mais diferentes que sejam, como nós mesmos fomos recebidos um dia. Você ainda se lembra de como chegou à igreja? Você entrou aqui porque tirou 10 em teologia reformada no primeiro dia? Você foi recebido entre nós porque estava tudo bem e porque tinha tudo perfeitamente organizado na sua vida? Porque ganhou um desfile de espiritualidade cristã? Acho que não. Estávamos todos perdidos e pela graça Jesus nos encontrou, irmãos. Vivíamos sob a ira de Deus e teríamos de prestar conta um dia ao justo juiz, mas pela graça Jesus Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Por nossos próprios pecados e escolhas estávamos distantes, deveríamos ser rejeitados e desprezados, mas pela graça de Deus o Senhor nos adotou por meio do seu Filho em sua família. Como não estenderemos a graça que recebemos àqueles que precisam dela? Esta é a lógica de Pedro. Como é que eu não vou receber os gentios pela graça, se eu, um judeu, também fui recebido pela graça? E tem mais, irmãos. Se Deus os recebeu em seu reino, dando-lhes o Espírito Santo, quem sou eu, como diz Pedro, para me opor a Deus? Tenhamos cuidado, cristãos. Tenha você cuidado para não estar do lado errado, do lado do próprio Satanás, como esteve o apóstolo Pedro um dia. Vocês se lembram? Eu vou a Jerusalém, Pedro, vou me entregar para morrer e depois voltarei à vida. Não, Senhor, tu não vais, tu não podes. O que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro não estava necessariamente possuído, irmãos, como foi Judas, mas ele estava se opondo à vontade de Deus. O que será que Jesus estava dizendo para ele? O que será que Jesus está dizendo para nós nesta tarde? Cristãos, não há 3 maneiras de se viver a vida, só há 2. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado de Satanás. Simples. Toda vez que você resiste à voz do Senhor, toda vez que você a desobedece, toda vez que você não a cumpre, você se alinha àquele que tem resistido desde o princípio. Se é assim, vamos crescer como Pedro, irmãos. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor e obedecê-la para a glória dele. Ouvir a voz de Deus ou seguir a voz de Deus à luz deste texto também é convidar familiares e amigos para receber a mensagem da salvação. Foi o anjo que disse a Cornélio: mande chamar a Pedro, pois ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. O que você faria
se tivesse ouvido algo semelhante. Em um sentido, você ouviu, meu irmão. Eu não posso prometer que todos os da nossa família serão salvos por esta palavra, mas eu posso dizer que se eu ouvi a mensagem da salvação, ou se você a ouviu, se você sabe que não há nada melhor para comunicar às pessoas, por que não? Por que não nos esforçamos mais para ter pessoas ouvindo a pregação do Evangelho a cada semana? Tente de novo. Convide outra vez. Aproxime-se novamente. Faça algo em oração na presença de Deus, pedindo a Ele que as pessoas venham ouvir o Evangelho. E tenha você no coração fé no Deus que continua salvando para a glória de seu próprio nome. É assim também, irmãos, que cultivamos a unidade da igreja. Para finalizar, nós também precisamos lembrar que a unidade da igreja, ela só é celebrada por verdadeiros cristãos. Embora Lucas tenha separado um único verso para o desfecho da passagem, eu penso que ele é bastante significativo, porque ele nos revela o impacto da fala de Pedro no coração dos cristãos de Jerusalém. Ouvindo isso, verso 18: não apresentaram mais objeções. Ou seja, os nossos irmãos foram convencidos pela palavra de Pedro, como ele mesmo havia se convencido ou sido convencido pela palavra de Deus. Como prova do que viveram no interior, o texto nos diz que eles não criticaram mais o que vinham fazendo, como ouvimos ao início do texto. Na verdade, fizeram mais do que isso. Não apenas pararam de criticar, substituíram crítica por louvor a Deus. Louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Algo mudou do lado de dentro, irmãos. As mesmas pessoas que estavam fazendo acepção de pessoas, agora estão celebrando a Deus, porque o Senhor abriu as portas da igreja para etnias e nacionalidades distintas, como o Espírito fez com os judeus, estava também fazendo com os estrangeiros. E ao terminar a passagem assim, eu acho que Lucas está nos dando vislumbres de arrependimento. Ele está falando do arrependimento para a vida dos gentios, mas ele também está falando do arrependimento contínuo dos judeus cristãos de Jerusalém. Eles não apenas creram em Cristo e se arrependeram uma única vez, eles estão aqui se arrependendo de seus pecados, e assim nos dando provas de que estão sob o poder e influência do Espírito, e que, portanto, são verdadeiros cristãos para a glória de Deus. Será que este é o retrato do nosso coração, queridos? É assim que temos vivido a vida cristã? Você tem permanecido em arrependimento, revelado confissão e arrependimento contínuo? Antes disso, você já recebeu esta dádiva de Deus? Você ouviu o que Lucas disse:
Arrependimento, tanto quanto fé, é uma dádiva do Senhor. É Ele quem concede arrependimento, não é obra humana. Este é o testemunho das Escrituras, irmãos. Falando sobre nossa incapacidade, o primeiro livro da Bíblia registra a inclinação dos pensamentos do coração do homem são sempre e somente para o mal. Escrevendo aos Efésios, Paulo nos diz que por causa do pecado, todos estão mortos em seus delitos. A carta aos Romanos afirma categoricamente: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus sozinho. Qual é a conclusão para a qual a Bíblia nos empurra, irmãos? É esta: o homem é totalmente incapaz de dar qualquer passo na direção de Deus. Somos completamente inaptos para construir, realizar a nossa própria salvação. Contudo, como nos revela o Evangelho em Atos e em toda a Bíblia, se por um lado não podemos ir a Deus por nossos próprios esforços ou religiões, por outro devemos celebrar, porque em Cristo Deus veio para nos salvar. Ele fez mais. Em algum ponto de nossa história, Deus veio aos nossos corações por meio do seu Espírito, nos dando novo nascimento, disposição interior para crer em Cristo e para nos arrepender dos nossos pecados. Você já foi abençoado com este arrependimento para a salvação? Você o deseja nesta tarde? Eu não vou convidá-lo a vir à frente. Não vou pedir que você levante uma de suas mãos. Eu vou orar a Deus, na certeza de que Ele pode fazer com você o que Ele fez com Cornélio, o que Ele fez comigo. O Espírito Santo de Deus pode gerar no seu coração convicção de pecado. Ele pode abrir os seus olhos para o seu terrível estado de condenação. Ele pode fazer mais. O Espírito pode iluminar o seu coração, permitindo que você veja a Cristo como o único e bendito Salvador que Deus enviou a este mundo para resgatar você. Nós podemos orar por isso. E nós cremos que o Espírito Santo continua operando novo nascimento para a glória de Deus. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, é importante notar que a bênção do arrependimento também deve se manifestar com alguma regularidade na vida do verdadeiro crente. Não se trata de um evento único e exclusivo como a regeneração ou obra do Espírito, não. Estes cristãos judeus haviam crido e se arrependido, mas estão se arrependendo de novo. Este é o retrato da vida cristã. Cristãos vivem em arrependimento, pois a graça que nos alcança, irmãos, é poderosa para nos transformar para a glória de Deus. Por isso eu lhe pergunto nesta tarde, cristão, você está crescendo na graça? Apesar dos seus pecados? Sim, eu sei que todos nós lutamos contra pecados terríveis e que nem sempre os vencemos.
por vezes somos derrotados. Há homens cristãos, habitados pelo Espírito, que nem sempre conseguem vencer a ira. Há mulheres cristãs e habitadas pelo Espírito, que nem sempre vencem a manipulação. Há jovens cristãos e habitados pelo Espírito, que vivem as mais diversas lutas contra o pecado. Agora, eu sei disso. Esta é a nossa realidade, no que os teólogos chamam de já e ainda não. Já somos salvos por causa de Cristo, mas ainda não somos santos plenamente como gostaríamos de ser. Eu sei disso, mas eu gostaria de ajudá-lo nesta tarde, pois talvez você seja um cristão verdadeiro, mas nem sempre entenda a dinâmica do Espírito e da salvação. Nós não crescemos em Cristo somente quando acertamos, irmãos. Nós também crescemos em Cristo quando erramos e nos arrependemos dos nossos pecados. A nossa religião não é meritória. Nós não nos reunimos para celebrar os nossos feitos, as nossas conquistas. Nós nos reunimos para celebrar os feitos de Cristo Jesus. Logo, se você é um cristão que, como eu, peca, mas se arrepende, volta continuamente do pecado para Deus, se entristeça, mas não só se entristeça, se alegre também. Pois embora você ainda seja um peregrino pecador, em Cristo, você já tem plena vitória para todo o sempre. Cristãos se entristecem e choram por seus pecados. Eles lutam para não cometê-los outra vez. Eles não vivem como se a graça fosse barata, como se pudessem fazer o que quiserem. Não! Cristãos dão tudo de si para agradar aquele que os salvou na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, cristãos não dependem de si mesmos para exercer a santificação, para progredir na fé. Não acreditam em suas próprias forças, não se encantam com suas vitórias. Quando acertam, celebram a graça de Cristo. Quando erram, também celebram a graça de Cristo. Então, cristãos são aqueles que andam em arrependimento, irmãos, mas também em celebração. Que assim seja, que eu e você vivamos assim, para a glória de Deus, lutando pela unidade da igreja e lutando pela segurança dos nossos próprios corações. Voltando ao início desta mensagem, eu lhes pergunto: qual foi o presente que você comprou para os seus filhos? Se é que você comprou. Eles gostaram? E você, cristão adulto, você tem celebrado a Deus pelo melhor presente que Ele lhe concedeu? Em caso de amnésia pecaminosa, lembre-se que eu estou falando de Cristo, não da cura, não do dinheiro, não da longevidade, não do casamento. Deus, lembremos-nos disso constantemente, é o melhor presente de si mesmo. E é o que Cristo nos deu na cruz do Calvário, irmãos. Se amanhã alguém no trabalho lhe perguntar sobre presentes,
pegue a brecha e aponte para Deus. E tente falar dele como o melhor presente de si mesmo e de tudo que ele nos deu através de seu Filho. E depois, desfrute deste presente. Viva toda a sua vida para conhecê-lo, para responder a ele. Embora já tenha usado essa história outras vezes, eu achei que valia muito a pena, para concluir, relembrar a história da menina que não aceitou dinheiro como presente. Estavam todos no shopping, pai e filhos. Quando tirando do bolso algum dinheiro, ele disse: filhos, vão às lojas e comprem o que vocês quiserem. A menininha não foi, irmãos. Permaneceu ao lado de seu pai. Ele insistiu, mas ela continuou ali. Até que ele se curvou e perguntou: filha, qual é o problema? Você não quer uma boneca nova? Ela disse: não, pai. Eu quero você. Eis o retrato de um cristão genuíno, irmãos. Alguém que tem Deus por seu bem mais precioso na vida. Aproveite para conhecer o que Deus fez por você. Congregue com esta finalidade. E enquanto escuta e canta o Evangelho, ore a Deus para cultivar e fomentar a unidade desta igreja, para a glória dele e para a alegria das nossas famílias.